Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Vocês já repararam que a voz tá pior do que é o normal. Então vocês vão ter que me aguentar um pouquinho com a voz assim, mas eu prometo que eu não vou demorar. Pode se sentar. Deu até calor. Jesus Cristo. Dá licença. Eu estava fugindo do pastor Vanderlei faz um tempinho já. Há uns 3, 4 meses ele virou para mim e falou assim: faz tempo que você não prega, né? Aí eu falei: faz, pastor, 1 ano mais ou menos. Aí ele: então vai orando. E daí quando foi há umas 3 semanas, ele me mandou uma mensagem e perguntou se eu poderia pregar na quinta-feira seguinte. Eu falei: ai, pastor, não estou preparada. Deixa eu pregar na outra, né? Que daí eu tenho 2 semanas, eu consigo me preparar um pouquinho melhor, clamar um pouquinho mais por misericórdia. Aí ele: não, fica na paz que eu vejo uma outra data com você. Aí eu falei: não, pastor, mas pode ficar tranquilo que eu vou me preparando, porque daí quando o senhor me chamar novamente, eu já estou preparada, né? Mas é engraçado como o ser humano gosta de procrastinar as coisas. Nessas 2 semanas que se passaram, eu parei para me preparar? Não. E daí quando foi domingo, aí ele me chamou na chincha de novo. Falou assim: traz a palavra quinta-feira. Eu falei: não, pastor, deixa na semana que vem, dia 10. Aí ele: não, é quinta-feira agora. Eu falei: tá bom, pastor, amém. E desde 3 semanas atrás, quando o pastor me mandou a mensagem, Deus já tinha me dado a passagem que ele queria que eu falasse. E ele falou a passagem para mim e não falou nada mais. E eu fiquei pensando, faz um tempinho que a gente não ouve sobre essa passagem e o que o Senhor queria. E daí quando foi ontem, graças a Deus, eu tive um feriado antes do meu dia de ministrar, deu para me preparar com um pouquinho mais de tranquilidade. E aí o Senhor foi me bombardeando de coisas. E eu espero conseguir passar para vocês aquilo que o Senhor falou comigo. Nós vamos abrir em 2 passagens rapidinho e depois nós vamos ficar na segunda. A primeira está lá em Romanos 10, no versículo 14 e 15. Passo a ler. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Porque assim está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E a segunda passagem, que é a que a gente vai ficar depois, está lá em Ezequiel 37. E o Senhor me trouxe... A palavra diz, né, que ela se renova a cada manhã. E o Senhor me trouxe uma revelação sobre essa palavra diferente do que a gente tem costumado ouvir. A gente vai ler só um versículo agora, que vai ser o versículo 4. Ezequiel 37, 4. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Trazendo um contexto, Ezequiel ele estava exilado junto com o povo judeu na Babilônia. Eles estavam em um deserto, em um país que eles não conheciam, numa cultura que eles não conheciam, longe dos templos, longe das fazendas, longe da família, longe dos amigos. E esse exílio durou aproximadamente 22 anos. E eles estavam junto ao rio Quebar. E aí, diante desse tempo de exílio, de dificuldade, o Senhor dá diversas revelações a Ezequiel. E Ezequiel tem diversas revelações de Deus. E Ezequiel profetiza muito a respeito de contra deuses, contra
reis e profetas. E aí nós vamos para o primeiro tópico dessa palavra, que é: o lugar em que você está não determina o agir de Deus. E a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. E me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. E eu esqueci de falar o tema dessa mensagem, o principal. O tema dessa mensagem é: o agente sou eu. E aqui a gente vê que qualquer situação da nossa vida, nós podemos enxergar de duas formas: pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Se a gente for ver essa situação pelo lado negativo, a gente vê que o povo estava exilado numa terra que eles não conheciam. Mas, se a gente for ver pelo lado positivo, o rio Quebar, além de ser um lugar de exílio, foi um lugar de revelação divina. E aí a gente vê que nas nossas dificuldades e nos nossos momentos em que nós não estamos na nossa terra, nós não estamos perto dos nossos, nós não estamos na nossa cultura, nós não estamos numa situação favorável, Deus ele vai se revelar a nós. E vai ser nos momentos em que Deus mais vai se revelar. Porque ele nos permite encarar a realidade. Aqui diz que o Senhor pegou Ezequiel pela mão e fez ele passear sobre aquele vale. Tipo, olha tudo isso daqui, que depois você vai ver o que isso vai ser. Às vezes a gente está passando por situações nas nossas vidas em que a gente simplesmente só vê a situação e a gente não vê como aquilo vai mudar. Mas aí Deus fala: espera só um pouquinho, eu vou te dizer algumas coisas e você vai me obedecer e você vai ver as coisas acontecerem. Eu não sei como é com vocês, mas quando Deus quer tratar comigo, ele tem uma área em específico, que é toda vez nessa área. Da outra vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre isso, que é sobre a minha área profissional. E não foi diferente esse ano. Todo ano, eu sou arquiteta, trabalho na construção civil, dentro de uma construtora e tudo mais. E todo ano, tem um período do ano que é normal a construção civil dar uma amenizada. Tipo, dá uma caída dos projetos, dá uma caída de início de obras, e a gente já está acostumado. Só que acontece que esse ano, esse período está muito mais extenso do que era para estar, o normal. Eu confesso que as coisas estão paradas, mais ou menos, desde setembro ou outubro do ano passado. Eu trabalho numa construtora, sim, de alto padrão na cidade, que é conhecida, que constrói na Quinta da Baronesa, que constrói na Fazenda Dona Carolina. E aí a gente se vê numa empresa de 30 anos de aberta, sem projetos. E, além do mais, das outras vezes, eu estava sozinha. Aí, agora tem uma outra arquiteta junto comigo. Então, já não é mais uma sem ter o que fazer, agora são duas. E eu, nesse período, falando: meu Deus, misericórdia, o que vai acontecer? E daí, nesse meio tempo, eu estou pagando um casamento. Eu preciso de projeto, porque eu recebo pelo projeto. Eu preciso de dinheiro para pagar os muitos boletos que eu tenho para pagar. E as coisas difíceis, e meu Deus do céu. Até mais ou menos, a gente está em julho, maio desse ano, não tinha entrado sequer um projeto. E aí chegou o tempo da gente ver a nossa casa. Eu testemunhei há 2 semanas aqui. Gente, eu vou precisar beber água algumas vezes, porque minha garganta está muito dolorida. E aí chegou o tempo da gente ver a nossa casa. Eu já testemunhei que deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor, porque não vem de nós, nunca viria de nós, porque não tinha nenhuma condição. E a gente foi ver a casa, a gente entrou com a papelada, com a análise e tudo mais. Corretora, vamos tentar de tal forma, de tal forma, de tal forma. E a gente crendo, Deus, a gente não tem condições, mas vai dar tudo certo. Eu creio que o Senhor pode, e o Senhor pode mesmo.
E aí chegou a notícia, os documentos foram aprovados, o crédito foi aprovado. Porém, vocês têm que dar 30 mil reais à vista. E eu virei para o Samuel e falei, o que a gente vai fazer agora? A gente vai regredir todos os degraus que a gente já subiu? E eu não tinha contado para muitas pessoas, não por superstição de achar que se eu contar não vai acontecer, é porque eu já sou ansiosa por natureza. Aí se eu contar para as pessoas vão ficar me perguntando, e a casa já saiu? E a casa já assinou? Já deu certo? E eu não tinha contado para muitas pessoas, para umas 3, 4 só. E aí veio essa bomba pra gente. Eu falei, amor do céu, o que a gente vai fazer agora? Não tem de onde a gente tirar. Já não tinha antes, agora então piorou. E aí o Senhor foi mexendo os pauzinhos, foi dando um jeito aqui, foi dando um jeito ali, e glória a Deus, deu tudo certo. E isso nos mostra que não é sobre a nossa capacidade de resolver as situações. Não é sobre o quanto nós podemos fazer por isso ou por aquilo, mas é em como nós damos a liberdade para o Senhor trabalhar em nós, trabalhar nas nossas situações. E aí nós vamos para o segundo tópico. Gente, eu acho que eu vou ser breve, tá? Mas eu vou falar aquilo que o Senhor falou comigo. Nós vamos para o segundo tópico, que é, eu preciso fazer algo. Nós vamos ler do versículo 4 ao 7. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, farei entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o espírito em vós e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. E enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram. A carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. E o Senhor ministrou no meu coração que, em tempo de escassez, Deus sempre vai levantar alguém. Em tempo de escassez, Deus levantou Moisés. Em tempo de escassez, Deus levantou Davi. Em tempos de escassez, Deus levantou José e muitos outros homens. Em tempos de escassez, Deus levantou Jesus para nos salvar. E agora, no nosso tempo de escassez, Deus vai levantar quem? Será que a gente está disponível? E o Senhor ministrou uma coisa no meu coração que é um pouco dura de se ouvir. Ele falou assim, se você não estiver disponível, eu levanto outro. Porque Deus não tem problema com isso, a obra só não pode parar. Mas será que a gente está disponível para ser o agente de Deus nos dias de hoje? Porque os dias vão de mal a pior. A gente vê aí, dá até medo de ligar a televisão. Dá até medo, às vezes, de entrar lá no Jornal Mais Bragança. De ver que é uma notícia ruim atrás da outra. Hoje mesmo faleceu uma mulher que bateu a moto no caminhão, alguma coisa assim. E por que não ser nós o agente que Deus vai levantar? Sabe por que às vezes a gente não quer? Porque para a gente fazer, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto não é agradável. Porque a gente vai precisar nos mexer. Não é agradável para mim estar aqui em cima do altar, trazendo uma palavra num culto de quinta-feira que eu achava que teria um pouco menos de pessoas. Alguns visitantes, uma baita de uma responsabilidade. Não é agradável, muitas vezes, a gente ter que deixar a nossa dor um pouquinho para cuidar da dor de quem está sentado do nosso lado. Não é agradável. Não é agradável a gente se esquecer um pouquinho dos nossos problemas para ajudar o irmão que está passando, às vezes, por um problema muito maior que o nosso. Não é agradável. Mas é necessário. Porque o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre você pensar no seu próximo. E Deus, enquanto você pensa no seu próximo, Deus vai estar pensando em você.
Porque ser canal é isso. Quando a água, para sair pela torneira, primeiro ela precisa passar pelo canal. Então, quando você é um canal na vida de alguém, a água vai passar primeiro por você. E eu confesso que seria muito melhor ficar sentadinha hoje mesmo, que minha garganta está cheia de pus. Seria muito mais agradável eu estar sentadinha ali, ouvindo o pastor Tiago pregar, o pastor Vanderlei pregar, ou qualquer irmão, talvez muito mais sábio na palavra pregar, mas é necessário que a gente faça aquilo que o Senhor quer que a gente faça. A questão é que a gente tem se acostumado com o pouco. O fazer pouco e o viver pouco. A gente tem falado muito sobre como era alguns belos anos atrás. Alguns anos atrás, a gente vivia muitas coisas, mas a gente também fazia muito mais coisa. Eu não digo que você fazer milhares de coisas na igreja é isso que você tem que fazer. Porque hoje eu penso que quem faz muito não faz bem feito nenhuma das coisas. Mas algo a gente precisa fazer. E olhando para essa passagem de Ezequiel, eu vejo 4 pontos importantes. Lá no versículo 1, que fala que a mão do Senhor veio sobre ele, isso demonstra intimidade com Deus. E também demonstra um segundo ponto, que é um posicionamento. Dá licença. No versículo 4, nós vamos ver o terceiro ponto, que é a sensibilidade de ouvir, que diz assim: então ele me disse. Ezequiel ouviu o que Deus estava dizendo a ele. E o quarto ponto, no versículo 7, que é a obediência, que diz: eu profetizei como me foi ordenado. A gente tem falado muito sobre os jovens na nossa igreja. Mas para que tudo isso ocorresse, alguém precisou se despertar para o ministério de jovens. Para que tudo isso acontecesse, alguém precisou estar na posição para ouvir, e não somente para ouvir, para obedecer o que o Senhor queria. E alguém precisou acreditar na visão que o Senhor estava dando. Aqui o Senhor estava dando uma visão a Ezequiel. Ezequiel precisava acreditar naquilo que ele estava vendo e naquilo que ele estava ouvindo do Senhor. E isso diz também a respeito sobre sair da zona de conforto, porque não é sobre fazer a nossa vontade, mas é sobre fazer aquilo que precisa ser feito. Hoje a gente vê muito na internet, né, o pessoal, sei lá, na academia, postando uma foto e coloca na legenda: fazendo o que precisa ser feito. Fazendo o que ninguém pode fazer por mim. E é uma realidade. E na obra do Senhor, a gente também precisa fazer aquilo que só cabe a nós fazermos. E Deus, eu me lembro, na verdade, o ano passado, quando a gente começou tudo isso, eu e a Michelle movimentando e tudo mais, até então a gente falava: a gente precisa saber quem que vai ser a líder, né? A gente está direcionando as coisas, mas a gente precisa saber quem que é o líder do Ministério de Jovens. E aí, eu me lembro que o Isaías vinha, às vezes vinha, abraçava nós duas e falava: e as líderes dos jovens? Eu falava: Isaías, eu não quero não. Muitas vezes eu falei: Isaías, eu não quero não. Aí até que um dia, o Senhor falou assim: você não quer? Então eu vou revelar para alguém. Aí o Senhor foi lá e revelou para quem? Para o anjo da igreja. Aí não tem para onde correr, irmãos. Eu tentei fugir do pastor Vanderlei, mas não tem para onde eu correr. O Senhor falou: você vai pregar, então você vai pregar, e pronto, e acabou. E o Senhor, Ele quer nos levantar para cumprir a boa obra dEle. E muitas vezes a gente pensa que a gente não serve para muita coisa. Moisés pensou que ele não ia conseguir estar à frente do povo, porque ele não sabia falar muito bem. Aí Deus falou: meu filho, fica tranquilo, eu vou colocar do seu lado alguém que vai estar junto com você na mesma missão. E juntos vocês vão cumprir o propósito que eu tenho para o povo. Então, muitas vezes, nós vamos fazer aquilo que o Senhor deseja de nós, e não vai ser sozinho, mas nós vamos fazer. Amém?
Ai, Jesus, misericórdia, orem por mim, irmãos. Agora nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Versículo 8 diz assim: Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia o espírito neles. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, ó filho do homem, profetiza e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Ó espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. E o terceiro tópico é: não basta apenas o meu corpo estar completo e perfeito. O Senhor nos fala que não é o bastante a gente estar com o nosso corpo perfeito, a gente estar no ambiente por estar, se a gente não tiver o Espírito. Fazer as coisas por nós mesmos vai funcionar? Por um tempo vai, mas depois vai se dissipar. Fazer as coisas pelas nossas forças vai funcionar? Por um tempo vai, mas depois a gente enfraquece, porque a gente é limitado demais para ser constante o tempo todo. Hoje a gente está na academia, amanhã a gente já não está mais. Hoje a gente está fazendo o devocional todo dia, amanhã a gente já não está mais. Hoje a gente está vindo todas as terças-feiras nos cultos de oração, amanhã a gente já não está mais. Hoje a gente está sempre jejuando, amanhã a gente já não está mais. Nós somos muito inconstantes. E é por isso que aqui o Senhor nos fala que se não for pelo Espírito, não vai permanecer. Não vai permanecer. E mostra também o que Deus deseja de nós. Colocar em nós o Espírito dele e fazer de nós um grande exército. O Senhor vê em nós o potencial que nem nós mesmos vemos. O Senhor vê em nós fazendo aquilo que nem a gente acredita que a gente pode fazer. Eu, além de não querer ser, junto com a minha amiga, uma líder de jovens, eu não acreditava que eu poderia. Tanto que esses dias a gente até brincou, né? Que a gente tem feito os cultos, um mês aqui na igreja, um mês na casa, e a gente está sempre chamando alguém ou para direcionar o culto ou para levar a palavra. E daí a Mi, no culto passado que foi na casa, a gente, quem que a gente vai, né, se programar para chamar para o próximo? Vamos tal pessoa, e ela, falta você, né, amiga? Aí eu falei, não falta eu não, vamos deixar os outros mais irem, e mais para frente eu vou. Mas a real é que Deus, é muito clichê essa frase, mas é verdade. Deus não escolhe os que já sabem fazer. Deus, ele escolhe quem não sabe e ele capacita para que faça. E a gente precisa estar disponível para isso, igreja. E lá agora o tópico 4, vamos ler do 11 ao 14. Obrigada por me ajudar, Cadu. Do verso 11 ao 14. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu.
E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fazer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Aqui a gente vê que Deus fala que a realidade não dita o poder dele nas nossas vidas. Nós precisamos acreditar que aquele que fala é aquele que cumpre. Voltando a quando Deus quer tratar comigo é na minha área profissional, que estava totalmente em escassez. No último culto dos jovens, que foi aqui na igreja, que o Sandro dirigiu o culto, ele falou algo que foi, eu não sei quantos tomaram posse do que ele falou, mas eu tomei e eu coloquei em prática, porque foi muito de Deus para a minha vida, que ele falava que ele chegava no trabalho dele e ele só reclamava, só reclamava, só reclamava, só reclamava. E aí Deus puxou a orelha dele e falou assim, por que você não profetiza? E a partir daquele dia, todos os dias de manhã, não sei se foi o ano passado ou retrasado, nós ganhamos um olhinho no aniversário da igreja, não ganhamos? É pra gente usar, irmãos. E ele fica na prateleira que tem na minha cama. E a partir do dia que o Sandro falou aquilo, todos os dias de manhã, antes de sair de casa, eu passo óleo na minha mão. Eu confesso que tem dias que eu esqueço, mas eu não deixo de fazer o que eu faço. E daí eu chego na porta do escritório, a porta toda fechada, eu fico lá no corredor. Eu acho que se alguém algum dia me viu, pensou que eu era louca, mas está tudo bem. E eu chego lá na porta do escritório, coloco as minhas mãos com a porta fechada e declaro, este lugar é abençoado, este lugar é próspero. E, irmãos, não é que deu certo? Estava sem entrar projeto até junho, mais ou menos. Depois que eu comecei a profetizar, entrou 2. E está quase entrando o 3º. Esse é o nosso Deus. E os dias, eles vão de mal a pior. E nós precisamos ser o Ezequiel do nosso tempo. Nós precisamos ser o agente de Deus da nossa geração. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas até ele voltar, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente não pode deixar que Deus levante um outro alguém, quando esse alguém poderia ser nós. Às vezes nós vamos ser o agente de Deus no nosso serviço. Às vezes nós vamos ser o agente de Deus na nossa família. Às vezes nós vamos ser o agente de Deus no nosso local de estudo. Às vezes nós vamos ser o agente de Deus na nossa igreja. Mas nós precisamos estar disponíveis para sermos o agente de Deus. Porque o Senhor ministrou mais uma frase no meu coração que me impactou muito. Ele falou assim, seja um porta-voz das boas novas e seja participante da glória revelada. Ali naquele momento, Ezequiel não fez parte do exército que foi formado. Mas ele fez parte da glória revelada ao Senhor naquele momento. Então, independente do que quer que a gente faça parte de algo. Seja do exército, seja da glória revelada, mas esteja disponível para fazer parte de algo. Amém? E eu falei que eu ia ser rapidinha. Você pode se colocar de pé? Para finalizar, eu vou ler novamente 2 versículos. Ezequiel 37:1. E a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Romanos 10:14-15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão daquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Porque como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você pode repetir comigo? Eu quero ser um agente de Deus. Eu quero que os meus pés sejam belos por anunciar as boas novas. Amém? Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, Senhor,
Nós te agradecemos por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos pela tua palavra, que muitas vezes é simples, mas que é real, mas que é viva, mas que é eficaz, Senhor. Que nessa noite, Jesus, essa palavra não tenha caído em meio às pedras, que não tenha caído em meio aos espinhos, mas que tenha caído em meio à terra fértil, Jesus. Pai, que nós estejamos aqui disponíveis, Senhor, para o Senhor realizar em nós e para o Senhor realizar através de nós, Deus. Nós sabemos que a seara é grande, Deus, mas que nós sejamos os ceifeiros que vão à luta, Senhor, que arregaçam as mangas e que vão trabalhar, Jesus. Nós sabemos, Deus, que o Senhor cuida do plantio, mas quem precisa lançar a semente somos nós, Senhor. Por isso, Deus, eu te peço, coloca na tua igreja o espírito de ousadia, Senhor. Nos desperta, Senhor, a viver o avivamento do Senhor, porque nós temos falado tanto, mas nós temos feito pouco, Jesus. Se nós queremos ver a tua glória, Deus, se nós queremos ver os teus sinais e as tuas maravilhas, Pai, precisa primeiro partir de nós. O Senhor está disponível, mas nós precisamos te acessar, Jesus. Eu te peço que o Senhor continue ministrando em nossos corações, Deus, e que essa palavra gere em nós frutos, mas não qualquer fruto, Deus, mas o fruto do Senhor, que é o fruto que permanece, Jesus. Gere em nós o coração disposto a te servir, um coração disposto a levar a tua palavra, a levar a tua verdade, Jesus, e que nós possamos ser os agentes do Senhor nessa terra, as pessoas que o Senhor olha e que o Senhor encontra disponibilidade para realizar, Deus, o que o Senhor quiser, Pai. Eis-nos aqui, Pai, cumpre em nós o teu querer, em nome de Jesus, amém.